pessoal, olá nação socialina, mais uma vez eu recebo aqui no nosso estúdio um convidado para falar do projeto Reconstrução. Bom, Jefferson Rocha, conhecido como Jefão, um prazer poder estar te recebendo aqui, principalmente porque o Jefferson, gente, passou por um momento complicado por conta da Covid, mas ele venceu essa doença, está aqui, a gente vai continuar ouvindo a voz dele para os 4 cantos desse Vale do Aço, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, Dani, obrigado também a toda a nação socialina e também essa nova diretoria pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Obrigada. Bom, Jefferson, gente, para quem não conhece, ele é radialista, né, jornalista, radialista e foi setorista do social. Então, nada melhor do que a gente ouvir a experiência dele pelo time, né, cobrindo as reportagens do social. E para começar, Jefferson, explica pra gente como é que era esse trabalho de setorista. Foi nos anos 2000, né? Isso, no início dos anos 2000. Bem no início dos anos 2000, eu estava começando em rádio e pintou essa oportunidade de poder fazer essa cobertura esportiva do social pela Rádio Educadora aqui de Coronel Fabriciano, que é a rádio, vamos dizer assim, que mais transmite, né, o social por ser da cidade. Eu acredito que cada cidade tem esse compromisso com o clube da cidade. E a Rádio Educadora não era diferente, então ela fazia essa transmissão e no início, logo quando eu comecei, eu fui setorista do social. E era, assim, um trabalho árduo, né? A internet engatinhando, muita gente ficava ouvindo a rádio porque era a única que viajava em alguns jogos, né? Imagina os jogos da segunda divisão do Campeonato Mineiro, depois módulo 2, depois módulo 1, enfim, o social, onde o social fosse, a Rádio Educadora estava lá e eu estava cobrindo, e cobria treinamentos durante a semana, nos finais de semana a gente fazia os jogos. Certo, e fala pra gente como é que era a audiência do social naquela época nos meios de comunicação. Eu acho que era o maior produto que a gente tinha na época, falando de rádio, não sei como eu posso mensurar nos outros veículos, mas falando de rádio, o maior produto que a gente tinha na época era as transmissões do social e logo depois vinha o futebol amador. Então essa família, né, de Coronel Fabriciano era realmente aquela coisa de sentar em volta do rádio para poder ouvir os jogos do Saci, porque não tinha TV, era a única, a gente estava engatinhando com a coisa da internet, então o pessoal de fora ouvia pelos streaming, muito falho ainda, né, com internet muito ruim, mas a gente tentava transmitir a emoção de estar ao lado bem do lado do campo e levar essa emoção para casa de cada um, principalmente, Dani, nos jogos fora de casa, os jogos fora de casa. Nossa, mãe. Maior desafio ainda para isso. Muito mais desafio. A gente tinha uma tecnologia que não era de ponta ainda para transmissão na época. E transmitia via 4 pares ainda naquela época pela Telemar, antiga Telemar. Tinha muito problema de conexão, muitos problemas. Às vezes a gente ficava assim, chegava no estádio 9 horas da manhã, no estádio de uma cidade que a gente não conhecia ninguém, para conseguir falar 3 horas da tarde, jogo 3h30, 4 horas. Imagina a luta que era. Sem contar a ansiedade do torcedor. E o torcedor ligava, vai ter transmissão, não vai. A gente ficava preocupado se ia conseguir falar, mas conseguia sempre falar e sempre levava para cada torcedor socialino a emoção do nosso clube. Eu falo nosso clube porque eu sou torcedor do socialino, tá? Isso é muito bacana. Bom, e qual que era para você, o que mais te marcou? Até uma situação engraçada mesmo. Gente, eu sempre falo que teve uma viagem que a gente fez, o social foi jogar módulo 2 contra a equipe do Atenil de Montes Claros. E o narrador era o Dário de Freitas e eu de repórter. Nós pegamos um ônibus na rodoviária de Coronel Fabriciano, o jogo era no domingo, 4 da tarde, pegamos o ônibus na rodoviária de Coronel Fabriciano, 6 horas da manhã do sábado. 6 horas da manhã de sábado. E andamos, o ônibus foi ali por Goiães, né? Andamos até 8 horas da noite no ônibus. Uma viagem sofrível. E no outro dia fomos fazer o jogo, né? Um campo horroroso, o campo do Ateneu, um campo descaído. Para você ter ideia, eu ficava na beira do gramado, próximo ao banco de reservas do social, reportando. Quando a bola ia para o escanteio do outro lado, no lado contrário que a gente estava, o campo era tão descaído que você não via a bola. E eu estava no nível do chão. Era tão descaído que você não conseguia enxergar a bola. O social ganhou esse jogo 1-0, gol do Ditinho.
mas foi assim uma das viagens mais sofridas que a gente teve. Tivemos problema para voltar depois, aí a gente conseguiu voltar com a delegação, mas foi maravilhoso. Quando voltava era o sentimento de dever cumprido. Ainda mais com a vitória. Você viajar com a delegação numa vitória é uma coisa, você viajar com a delegação quando o time perde é outra. E o bacana do rádio, né, que o rádio já mexe com a imaginação. Por aquela época não ter tanta tecnologia como tem hoje, então acho que mexia mais ainda. Muito né? mais, porque você tem que desenhar na cabeça do ouvinte a cena que você tá vendo, mais né? esse desafio mesmo. Aí eu sempre falo que o narrador é o poeta da não imagem. Ele tem que construir a não imagem, o que não é imagem, ele tem que construir essa imagem dentro da memória afetiva de cada torcedor, né? E com tantas mídias hoje em dia, como é que seria o Jefão hoje como setorista? O Jefão hoje como setorista tinha que se reinventar, né? Como a gente sempre se reinventa, né? Sempre está reciclando. Hoje o Jefão numa transmissão de futebol, ele seria o cara que tirava foto para o Instagram, que tuitava a respeito do jogo, né, o tempo real, que escrevia para o blog, que transmitia para a rádio. E você tem que fazer isso tudo ao mesmo tempo, na hora que está ali na beira. Esse é o repórter completo de hoje, né? E o legal é que mesmo assim o rádio não perdeu sua importância. Não, o rádio é um veículo muito poderoso, sabe, Dani? Hoje você... E com o advento da internet ele fica mais poderoso ainda. Hoje você pode gravar um programa de rádio e colocar numa plataforma de podcast para a pessoa curtir on demand onde quiser, a hora que preferir, fazendo sua caminhada, fazendo seu grupo. Teve o comentário hoje sobre o social, teve o podcast do social hoje, mas eu vou ouvir só na hora que eu estiver fazendo minha caminhada no Parque Linear. Aí tem essa possibilidade. O trânsito, assim, acho que cada veículo ainda tem o seu lugar. Tem né? o seu lugar. Quando você fala de rádio, rádio é um veículo tão bacana, tão poderoso, que as pessoas, quando falaram que a internet iria acabar com o rádio, eu acho que o rádio vai anunciar o final da internet. Sério? Olha o spoiler aí, hein? Tô brincando, é uma piadinha que radialista faz, tá? Tá certo. Bom, Jefão, vamos falar agora sobre outras modalidades, como o futebol feminino, que vem crescendo bastante, né? Como é que você avalia o crescimento dessa modalidade para o futebol? Crescendo e cada vez mais e crescendo tarde, né? Já era para estar assim. A gente já deveria estar num outro patamar de campeonato brasileiro, mas antes tarde do que nunca. Né? Eu assisti no final de semana o campeonato brasileiro, né? A gente vê o Cruzeiro disputando, né? A Série A, o Atlético na Série A2, um negócio assim. Ainda não sei, não estou familiarizado com as nomenclaturas. E eu acho que também é o futuro nosso aqui, regional. A gente querer valorizar cada vez mais o campeonato, ter um time disputando o Campeonato Brasileiro. É uma grande honra ter um time disputando o Campeonato Brasileiro. Começa pelo Mineiro, vai ali galgando seu espaço. Acredito muito no trabalho que o social possa fazer com essa coisa da reconstrução, sabe? Vejo que a luz no fim do túnel para a regionalização é atacar outras modalidades também. Sim, com certeza. E você que passou por várias fases reportando o social, qual que é a sua importância, a importância que você vê desse projeto de reconstrução? Entrando mais nele agora. Eu acho que renovar é preciso. Eu sou um camarada eu sou um exemplo vivo de uma segunda chance, né? Com certeza. Eu sou um exemplo muito tangente de uma segunda chance. Eu acho que a comunidade, a torcida, principalmente o empresariado, precisa dar essa segunda chance ao social. O social é um time tradicional, um time que desperta paixões na nossa região, é o mais tradicional da nossa região. E quando a gente pensa em reconstrução, a gente pensa em todos abraçarem o social. É preciso que ele receba esse abraço. A gente está falando, não é só o torcedor. Não adianta só o torcedor, só o empresário. Se não for uma sinergia, se não for assim, a comunidade levar o social no peito, não vai dar certo. Acredito muito nessa nova galera que está chegando para poder ser a locomotiva desse trem da reconstrução. Acredito demais, gosto muito de Pedrinho, acho que ele é um cara que vive o social 24 horas por dia há muitos anos. Ninguém melhor do que ele poderia encampar um projeto tão audacioso como é essa reconstrução. E acredito nas pessoas que estão cercando ele nesse momento. Então eu acho que vai dar muito certo, basta com que a comunidade, e quando eu falo comunidade é torcedor, empresário, desportistas, abraçarem o social desta vez. Acho que vai dar muito certo. E a imprensa também tem um papel importante. Né? Não, a imprensa é parceira. Eu acho que quem briga com a imprensa é burro. Né? Quem procura toda hora estar chincalhando a imprensa,
você está tirando um ativo de perto de você que vai te ajudar ali no futuro. Então, acho que todo mundo tem que dar a sua parcela de contribuição. A imprensa apoiar é diferente da imprensa ser uma assessoria. A assessoria, o social tem a dela, é muito competente, né? Essa galera do marketing aqui, olha, que produz tudo isso, faz parte dessa equipe, né? Agora, a mídia, né, os veículos de comunicação, têm que dar o seu apoio nas transmissões. Se precisar criticar, critica, porque não é o papel da mídia passar a mão também. Mas eu acho que esse é o contexto, é isso que a gente precisa. Todo mundo em volta do social, cada um cumprindo o seu papel para que esse time seja cada vez mais forte. Bacana. Jefão, para a gente encerrar, o que você espera do time daqui para frente? Eu tenho muita esperança mesmo. Eu acho que agora é a hora, gente. E se todo mundo abraçar, nós vamos colher bons frutos nessa plantação, né, que está começando agora. Nós estamos semeando agora. E eu estou muito esperançoso, né? Eu brinco que o ano de 2021 é o ano do verbo esperançar. Isso vale para o social também. Com certeza. Jefferson Rocha, conhecido como Jefão, setorista do social no começo dos anos 2000, aqui com a gente. Muito obrigada pela presença. Espero poder voltar a falar contigo em outras oportunidades, tá? Seja bem-vindo, as portas estão abertas. Bom, e você que ainda não se inscreveu no nosso canal, entra lá para ficar por dentro de todas as entrevistas. Toda semana a gente recebe uma personalidade diferente, alguém que marcou a história social como o Jefão, e também empresários, torcedores. Então tem muita novidade, gente. Então se inscreva lá e eu te espero na próxima semana. Até lá! Meu time forte, guerreiro, valente, Saci é que faz.